Olá, pessoal dos primeiros anos ABC. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo de geometria, matemática 2. Vamos aprender a achar um ângulo a partir das medidas dos lados de um triângulo. Até então, nós tínhamos as medidas do ângulo e achávamos um dos lados. Hoje, vamos aprender, a partir desses lados, a achar que ângulo é aquele. Vamos ver isso através desse exemplo aqui. E para fazer isso, vamos utilizar uma tabela trigonométrica, né? Que vocês têm no livro de vocês, tá? Aqui, ó. Tabela trigonométrica. Os ângulos variando de 1 grau a 89 graus. Ó. E essa tabela vai ter as medidas do seno, do cosseno e da tangente, né? De cada ângulo, de 1 a 89 graus. Vamos utilizar essa tabela aqui, ó. Nesse exemplo bem simples aqui, ó. Encontre a medida do ângulo alfa no triângulo retângulo a seguir. O ângulo alfa é esse ângulo aqui, ó. Se é um triângulo retângulo, o primeiro passo é achar a hipotenusa e os catetos oposto e adjacente, né? Já que eu tenho um ângulo ali. Olhando para esse triângulo, o ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui, ó. O lado oposto a ele, esse que mede 5. Então, ele é a hipotenusa. A hipotenusa, nesse exemplo aqui, a hipotenusa mede 5. Olhando para o ângulo alfa, é o valor que eu quero achar. O lado oposto a ele, esse que mede 3. Ó. Se está oposto ao ângulo alfa, é o cateto oposto. Cateto oposto. Nesse exemplo aqui, mede 3. E por exclusão, pelo que sobrou, esse cateto aqui que está próximo ao ângulo alfa, aliás, forma até o ângulo alfa, é o cateto adjacente. Nesse exemplo aqui, mede 4. Eu quero achar o valor do ângulo alfa. Você vai usar o seno, o cosseno ou a tangente. Como eu tenho os três valores aqui, que é a hipotenusa e os dois catetos, eu vou usar os três para identificar quem é o ângulo mais precisamente. Então, primeiro, vou fazer com o seno. Vou calcular o valor de seno. O seno do ângulo alfa. A definição você já deve saber anteriormente, mas eu vou colocar aqui de novo. Seno é o cateto oposto dividido para a hipotenusa. Nesse exemplo aqui, quem é o cateto oposto? Já está separado aqui, ó. É 3. 3 sobre. A hipotenusa sempre é 5. 3 dividido para 5, 0,6. Tem apenas uma casa decimal, né? Se você vir nessa tabela aqui, ó, eu tenho 3 casas decimais. Então, com uma casa decimal, o seno é essa coluna aqui, ó, se você for procurar 0,6, vamos ver as opções que nós temos aqui. Ó. Pode ser o ângulo de 37 graus, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ou 44 graus. Muitas opções. Só com o seno e uma casa decimal, fica muitas opções para a gente identificar quem é o ângulo. Vamos continuar aqui, ó. Agora com o cosseno. O cosseno do ângulo alfa. Cosseno do ângulo alfa. A definição você já deve saber de cor também, mas eu vou colocar aqui. Ó. É o cateto adjacente dividido para a hipotenusa. E nesse exemplo aqui você já sabe que o cateto adjacente mede 4 e a hipotenusa mede 5. Quando você divide 4 para 5, dá 0,8. 0,8. Uma casa decimal também. Qual é o ângulo que tem um cosseno igual a 0,8? O cosseno é essa coluna aqui, ó, a terceira coluna. Sendo 0,8 pode ser 26 graus, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Muitas opções também. Mas nós temos duas informações.
Quais são as duas informações que eu tenho até agora? Tem que ser o seno 0,6 e o cosseno 0,8. Então você procura um ângulo que tem essas duas informações ao mesmo tempo. 0,6 e 0,8. O que chega mais próximo, veja aqui, 37 graus é 0,6. E o cosseno 0,799, que é 0,8 se você arredondar. Pode ser também o 38 graus, 0,6, 0,788, que você pode arredondar também. Então eu tenho duas opções, 37 graus ou 38 graus. Acho que a tangente vai dizer definitivamente quem é o ângulo. Então vamos fazer a tangente. A tangente vai dizer quem é o ângulo. Temos duas opções ainda, tangente de alfa. Essa definição eu coloco aqui para vocês lembrarem. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto nesse exemplo já está separado as informações. Cateto oposto é 3, cateto adjacente 4. Quando divido 3 para 4, 0,75. Duas casas decimais, olha como ficou melhor. Até então eu tenho duas, aliás, uma casa decimal, no seno e no cosseno. Na tangente eu tenho duas. Então eu vou procurar um ângulo que a tangente seja 0,75. A tangente, essa coluna aqui, a quarta coluna, tangente, 0,75. Vamos procurar aqui, 0,75. Olha, o que chega mais próximo é esse aqui, 0,754. E você vê que coincide, o cosseno é 0,8, nós calculamos, aqui é 0,799. Você está arredondando um milésimo. E o seno é 0,6, aqui é 602. Então, o melhor ângulo que a gente pode escolher para representar o ângulo alfa, esse valorzinho de 37 graus, que o seno é 0,6, o cosseno é 0,8, aqui é 799, 0,8 arredondado. E a tangente 0,75, aqui é 0,754, um valorzinho levemente maior. Então o melhor ângulo, o que mais se aproxima é 37 graus. Então já calculei o valor do ângulo alfa. A medida do ângulo alfa é 37 graus. Você vê que quanto mais casas decimais você tiver, mais fácil é de você identificar quem é o ângulo. Então a tangente aqui ajudou muito, não foi? Vamos fazer mais um exemplo aqui, bem simples também de aplicar. Tenho 3 itens aqui. Calcule as medidas dos ângulos indicados em cada triângulo. Eu tenho no triângulo a letra A, B e C. Então vamos fazer primeiro da letra A. Primeiro passo, identificar quem é a hipotenusa. Está aqui o valorzinho aqui, valorzinho aqui, de 90 graus. O lado oposto, 5 centímetros, é a hipotenusa. Hipotenusa, 5 centímetros. Olha para o ângulo alfa aqui, O lado oposto a ele, 3 centímetros. É o cateto oposto, né? Está oposto ao ângulo alfa. O cateto oposto, 3 centímetros. Quem é que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? Você sabe que é o seno. Seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto, que já está separado, que é 3, dividido para a hipotenusa. Essa conta nós já fizemos anteriormente, lá em cima. 3 dividido para 5, 0,6. 0,6 você pode enxergar como sendo 0,600. É a mesma coisa. Como lá são 3 casas decimais, então vamos usar 3 casas decimais também. 0,6 é a mesma coisa que 0,600. Então, como eu só tenho essas duas medidas, né? Então só vou usar o seno, não tem outra coisa para calcular. Então,
Quem é esse ângulo alfa? Eu vou procurar um ângulo cujo seno seja 0,600. O seno é essa coluna aqui, segunda. 0,600. Quem chega mais próximo? 37 graus, ó. O seno é 0,602, ó. Então, o ângulo alfa, nesse exemplo aqui, 37 graus. Também, né? Coincidiu. A medida do ângulo alfa, é 37 graus. 37 graus. Lá o seno dele na tabela é 0,602. Aqui 0,600. O mais próximo é esse, de 37 graus. O triângulo B, da letra B. O ângulo de 90 graus está aqui, ó. A hipotenusa dele, então, é esse que mede 10 centímetros, ó. 10 centímetros. Então, vou separar a informação. Hipotenusa, 10 centímetros. Olhando para o ângulo beta, ele é um lado oposto, ele é um cateto oposto, então. Então, o cateto oposto, nesse exemplo aqui, mede 8 centímetros. Né? O ângulo beta está aqui, ele é o cateto oposto. A hipotenusa vale 10. Quem é que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? Mais uma vez é o seno. Nesse caso aqui, o seno do ângulo beta. Seno do ângulo beta, cateto oposto dividido para a hipotenusa. Ou seja, 8 dividido para 10. Quando dividir 8 para 10, dá 0,8. Como lá na tabela que nós estamos usando são 3 casas decimais, 0,8 você pode considerar como sendo 0,800. Que ângulo tem o seno igual a 0,800? Vamos subir aqui, ó. Na tabela de novo, procurar a tabela, 0,800. O seno é a segunda coluna, 0,800. Não é aqui, então é do outro lado. Seno 0,800. Aqui, ó. O que chega mais próximo, 0,809. 54 graus. Então, o ângulo beta, 54 graus. Já achamos a outra medida. A medida do ângulo beta, é 54 graus. E o último triângulo do item C, eu tenho dois ângulos para achar, o ângulo alfa e o ângulo beta. Primeiro passo, achar a hipotenusa, o ângulo de 90 graus aqui, ó. Então a hipotenusa é esse lado aqui, não tem nenhum lado aqui na medida, então não vai ter cálculo da hipotenusa. Eu vou fazer primeiro em relação ao ângulo alfa, vou até colocar aqui, ó. Em relação ao ângulo alfa, como ficam nossas contas? Ao ângulo alfa. Em relação ao ângulo alfa, como ficam nossos cálculos aqui? Bom, se você olhar para o ângulo alfa, esse aqui, ó, 12 centímetros, é o cateto oposto. Cateto oposto. Mede 12 centímetros. E se você ainda continuar olhando para o ângulo alfa, esses 5 centímetros é o cateto adjacente. Cateto adjacente, que mede 5 centímetros. Quem é que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente? Você já sabe. É a tangente. Vimos lá em cima. Então vai ficar o seguinte. Tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que nesse exemplo mede 12, dividido para o cateto adjacente, que mede 5. Quando você divide 12 para 5, dá 2,4. Que ângulo tem a tangente igual a 2,4? Vamos procurar lá em cima aqui, ó. A coluna da tangente
essa terceira coluna aqui, ó. Aliás, a quarta coluna, né? 2,4. Não está desse lado, vamos ver desse lado aqui, ó. 2,4. Tangente 2,4. Ó, o que chega mais próximo, eu tenho duas opções, ó, tanto por falta como por excesso. Tem 2,356 e 2,475. Qual é o que chega mais próximo? Vamos ver aqui. Não é 2,4 que nós calculamos? 2,4 você pode enxergar como sendo 2,400. Você pode enxergar dessa forma. Então, quem chega mais próximo de 2,400? Aqui. O que chega mais próximo? O que está mais próximo aqui, a tangente, esse aqui, ó. 2,356, cujo ângulo é 67 graus. É o que chega mais próximo, né? A diferença é menor. Então, o ângulo alfa, naquele exemplo, é 67 graus que eu vou utilizar. 67 graus. Então, a medida do ângulo alfa, a medida do ângulo alfa é 67 graus. Agora, em relação ao ângulo beta, em relação ao ângulo beta, que é o último ângulo do item C, vamos para a figura aqui, ó. O ângulo beta é esse aqui, ó. O cateto oposto é 5 centímetros. Cateto oposto 5 centímetros. E o cateto adjacente, que é o cateto que forma o ângulo beta, 12 centímetros. Cateto adjacente, 12 centímetros. Quem é que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente? Mais uma vez a tangente. No caso agora a tangente de beta. Tangente de beta é igual o cateto oposto, que é 5, dividido pelo cateto adjacente, que é 12. Quando divide 5 para 12, dá um valor aproximado. Muitas vírgulas, a dízima periódica. Deixa eu usar um símbolo aqui de aproximado. Dá aproximadamente 0,416. Né? E continua, reticência, né? A dízima periódica. Qual é o número que chega mais próximo desse aqui na tabela? Vamos ver aqui, ó. 0,416, a tangente. Vamos ver na tabela. Tangente é essa quarta coluna, 0,416. 0,404, 424. Tem essas duas opções aqui, ó. Quem que chega mais próximo? Bom, aqui é 24, o outro é 16. A diferença é de 8, né? 8 décimos aqui é de 10, não, de 12. Então, que chega mais próximo, esse 0,424, que ele é o ângulo de 23 graus, ó, que chega mais próximo. Então, a tangente de beta é 0,416, que chega mais próximo esse aqui, ó, 0,424, que equivale ao ângulo de 23 graus. Então, o ângulo beta é 23 graus, aproximadamente. A medida do ângulo beta, vou botar a letrinha aqui grega, beta é
Esqueci o valor. Olhei agora. 0,424, 23 graus. 23 graus. Chega mais próximo. 23 graus. 23 graus. Valor aproximado, tá? Não é o valor exato, não. Bom. Você vê que são coisas bem simples, mas precisa utilizar a tabela, né? Espero que de alguma forma eu tenha contribuído com a aprendizagem de vocês, pessoal. Até a próxima.